E bora para mais um vídeo do canal, onde eu vou te dar o mapa completo de todos os assuntos que você precisa dominar de matemática, desde da matemática básica até a matemática mais avançada na FUVEST, e também te dando panorama de como que a FUVEST cobra cada um dos temas. Então, esse aqui vai ser realmente um mapa completo a respeito de matemática na FUVEST. E também lembrando rapidinho que o link para se inscrever no mapa da FUVEST está aqui de baixo, plataforma que construí específica para a FUVEST, onde além do conteúdo você também tem mentoria completa. Então, se quiser, o link está aqui de baixo. Mas bora então para o conteúdo desse vídeo aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma construção de todos os assuntos de matemática que caem na FUVEST, ou seja, qual que é o caminho que você deve percorrer. Tá, matemática é sempre tida, né, como a disciplina mais complexa da prova, né. Então vamos colocar aqui, matemática. Matemática. Quando a gente fala de matemática, a gente tem que entender que antes da gente começar de fato a estudar os assuntos que caem na prova, nós temos que estudar a matemática básica. Ou seja, a matemática básica que eu falo aqui é a matemática que vai ser usada como pré-requisito, ou seja, aquela matemática que você vai ter que dominar antes de começar de fato a estudar os temas que são cobrados na prova. Então vamos lá, está começando do zero mesmo. Quais assuntos de matemática básica que você precisa dominar? Primeiro, as operações básicas, tá? Então aqui eu estou falando o quê? Soma, subtração, divisão, e aí eu já estou englobando também operações com fração, tá? Então, soma, subtração, divisão de frações, certo? Então, as operações básicas. Sistemas de unidade, não, na verdade, unidade de medida, né? Unidade de medida. Então, bora lá. Unidade de medida, expressões numéricas. Então, vai anotando, expressões numéricas. Eu também gosto de colocar equação do primeiro grau, você já dominar esse assunto antes de começar os assuntos da FUVEST é bem importante, certo? Que já vai te dar um panorama bem legal. Então, você passando aqui pela matemática básica, você dominando esses assuntos, eu também colocaria equação do segundo grau. Por quê? Na equação do segundo grau, não dominar a parábola, não, só saber resolver uma equação simples do segundo grau usando Bhaskara. Porque aqui você já pratica também a radiciação. Radiciação é muito importante para o teu estudo. Então domine a adiciação, de verdade. A adiciação você usa desde as questões mais simples até as questões mais complexas, operações, né, de radiciação. Então, eu gosto de falar que isso aqui seria o equivalente a uma semana zero de estudos. Ou seja, uma semana onde você estuda toda a fundamentação de matemática que você vai precisar. Por quê? Às vezes o cara tá travando em algum assunto de matemática, não porque aquele assunto necessariamente é muito complexo, mas porque o cara tá lá querendo estudar logaritmo, mas ele nem sabe muito bem equação do primeiro grau, ele não sabe muito bem equação do segundo grau, ele não tem uma boa matemática básica. Então, gasta um tempo construindo toda a tua fundamentação, porque esse tempo que aparentemente está sendo gasto no início, depois ele vai te economizar muito. Por quê? Você não vai ficar travado em uma disciplina, tá? Então você entrou aqui na matemática básica. Agora vamos para, de fato, né, a organização dos conteúdos do vestibular. E uma coisa que eu quero deixar aqui que você precisa entender é o seguinte: um erro que você não pode cometer é pegar lá o edital da prova da FUVEST e fazer o seguinte: ah, eu vou estudar os temas de matemática que estão listados aqui. Você não consegue ir diretamente para os temas que estão lá. Muitas vezes os temas que estão lá, eles vão exigir de você pré-requisito em outros conhecimentos. Então, por exemplo, assim, ah, eu vi que em matemática, geometria cai muito, pontos notáveis do triângulo. Ah, beleza. Mas se você nem sabe muito bem, as características mais básicas do triângulo, soma dos ângulos internos, determinar os ângulos internos, se você não sabe esse mais básico, você vai travar em pontos notáveis. Então uma coisa que você não pode fazer é lá, ah, caiu pontos notáveis, então vou estudar pontos notáveis, sendo que você não sabe nem definição de vértice, de ângulos adjacentes, ângulos opostos. Então, cuidado com isso para você não ir exatamente, você tem que ter uma bagagem de conteúdos antes, tá? Então, bora lá. Matemática, como que acontece? Eu gosto muito de fazer uma divisão em três frentes. Então, eu gosto de dividir numa parte 1 de funções, certo?
Então, vamos dividir aqui em 3 partes. Funções, a parte de geometria, aqui em azul, a parte em geometria, e aqui eu vou englobar geometria plana, espacial e analítica, e aquilo que eu também chamo de matemática geral. Você já vai entender daqui a pouco qual parte que é, certo? Então, vou começar com a parte de funções. Tá, funções, você precisa começar com o conceito de conjuntos, porque ele vai te dar justamente a base de conhecimentos necessários para funções. Então, qual que é o estudo de conjuntos? Não me lembro muito bem. É quando você estuda lá, por exemplo, eu tenho um conjunto A de alunos e um conjunto B de alunos. E aí eu tenho esse conjunto aqui, ó, que ele é formado por quê? Pela intersecção de A com B. Aqui a gente pega muitos exercícios clássicos, por exemplo, assim, vamos supor que 40 alunos leem o jornal A, 30 leem o jornal B e 15 leem o jornal A e B. Quantos leem apenas o jornal A? Quantos leem apenas o jornal B? Então, exercícios assim. Já caiu na FUVEST antes esses assuntos de diagrama de Venn e tudo mais. Agora a FUVEST não tem cobrado mais, porém esse conhecimento de conjuntos ele vai ser fundamental. Por quê? Esse conhecimento de conjuntos ele vai te dar a noção de par ordenado que você vai usar quando começarmos de fato os assuntos de função. Então, quando a gente fala de função, o primeiro assunto é função. Opa, vou fazer aqui. Então, o primeiro assunto que a gente estuda é função do primeiro grau. Ah, legal. A primeira funçãozinha, aquela funçãozinha básica que você estuda, que é uma reta, né? E aí, qual que é um erro? A pessoa pensa, essa função aqui é muito básica, ela não cai na FUVEST. Sinceramente, é uma das funções que mais caem. Função afim, porque ela pode ser muito contextualizada. Então, quando você está nessa parte aqui, o que é fundamental? Que você saiba determinar, né? Esse tipo de função, ela é da forma ax mais b. Então, você precisa dominar como que você calcula esse coeficiente a, como que você determina esse coeficiente b. Então, ele te dá um gráfico e a partir dele você precisa ser capaz de determinar a expressão, né? Qual que é o valor do a e o valor do b. Isso aqui cai muito na FUVEST, inclusive na segunda fase. Daqui a pouco eu já vou contextualizar com outro tema, certo? Então, beleza. E aí depois você passou em função do primeiro grau, você vai para a função do segundo grau. Ah, interessante. Função do segundo grau é quando você pega aqueles gráficos na forma de parábola. Isso mesmo, quando você estuda as parábolas, sabe? Só que o que acontece? Já houve o tempo em que a FUVEST dava uma parábola e perguntava para você determinar a expressão da função daquela parábola. Hoje a FUVEST não cobra mais isso, então ela te dá uma parábola aqui, só que ele vai te dar, por exemplo, contextualizado, daí fala o custo de produção em função da quantidade de peças é dada por uma expressão do tipo 200x² mais 20x menos 30. Qual que é a quantidade para eu ter, perdão, a receita máxima, vamos supor aqui. Aí você interpreta, pô, a receita máxima acontece quando eu estou no ponto mais alto da parábola, que nada mais é do que o x vértice, e a quantidade correspondente é o x vértice. Então essa forma contextualizada aqui é a forma que tem mais caído na prova da FUVEST, certo? E aqui até um adendo que acontece. Quando a gente estuda a função de segundo grau, é muito comum que a gente também estude o sinal da função, tá? Então, por exemplo, assim, o que é o sinal da função? É você determinar os pontos em que a função é positiva e a função é negativa. Então, você vê lá, a função é positiva quando está em cima do eixo, negativa quando está abaixo e positiva quando está acima. Beleza. E o que acontece? Isso aqui é muito útil para a gente resolver lá em equações, tá? Você usa esse sistema, faz o varal, todo um conhecimento ali. Só que a FUVEST tem cobrado cada vez menos a resolução de inequações. Então, quando você for estudar a função de segundo grau, você está com um cronograma um pouco mais apertado, não precisa gastar muito tempo nesse tipo de análise aqui. É importante, mas você conseguir contextualizar o seu conhecimento e aplicá-lo em exercícios desse tipo aqui, o custo de produção em função da quantidade de peças, por exemplo, daqui vai ser um conhecimento muito mais direcionado, que é o formato mais que a FUVEST tem cobrado, certo? Então, beleza, você passou pela função do segundo grau, e aí vem os dois novos tipos de função, e eu até gosto de colocá-los em sequência do outro,
que a FUVEST cobra de forma bem próxima mesmo, que é a minha função exponencial, a minha função exponencial e a minha função logarítmica, tá? Função log, tá? Esses assuntos aqui, eles aparecem muito contextualizados a ponto de a FUVEST, em algumas questões, colocar os dois gráficos, tanto de uma função logarítmica quanto de uma função exponencial no mesmo gráfico. Então, eu me lembro de um exercício que era algo assim, mais ou menos. Não me lembro muito bem de cabeça, mas era algo do tipo, eu tinha uma função exponencial e aí eu tinha uma função logarítmica. E eu tinha um ponto em comum entre eles. Então a FUVEST gosta muito de cobrar de forma de forma conectada, função exponencial e função logarítmica. Era isso mesmo, era para determinar a expressão da função exponencial e da função logarítmica, certo? Uma FUVEST recente. E outra coisa aqui que eu quero dar um ponto interessante é o seguinte: quando você estuda logaritmo, geralmente muitos alunos têm medo de logaritmo porque vem aquelas expressões logarítmicas, equações logarítmicas. A FUVEST tem cobrado cada vez menos aquilo. Então, por exemplo, antes, eu me lembro que na FUVEST 2017, quando fui fazendo simulado, eu peguei um simulado da FUVEST 2017 que era algo do tipo a soma de várias frações. Era 7 sobre logaritmo, acho que de 92 sobre 2017, mais 6 sobre logaritmo de 10 na base de 2017. Eu sempre gostava de cobrar um logaritmo que tivesse como base o número do ano da prova. Então, foi o verso 2017, caiu o logaritmo na base de 2017. É um negocinho que dá bastante trabalho, tem que usar mudança de base. A FUVEST, ela não tem se aprofundado mais em equações logarítmicas, mesmo na questão da segunda fase. Em logaritmo, tem se atentado mais a funções, tá? E aqui eu quero deixar um ponto bem importante. Quando você for estudar tanto função exponencial quanto função logarítmica, você esbarra em um assunto conhecido como como assíntota. E esse assunto vem sendo muito cobrado pela FUVEST, que é o assunto. O que é assíntota, né? Assíntota é aquele ponto do gráfico, né? Aquele eixo que o gráfico nunca encosta. Então, por exemplo, imagina essa função aqui, ó. Essa função logarítmica aqui, ó. Você tá percebendo que essa minha função logarítmica ela se aproxima muito desse pontilhado? Ela se aproxima muito do pontilhado, ó. Vem. Só que ela nunca encosta de fato nesse eixo. Então, esse eixo, né, que representa uma aproximação, mas que o gráfico nunca passa, ele é chamado de assíntota. E a FUVEST, ela cobra muito isso, porque a assíntota, como que você determina? A assíntota acontece tanto com exponencial quanto com logarítmica. Isso acontece porque essas funções, função exponencial e função logarítmica, elas possuem algumas condições de existência, tá? Então você precisa dominar muito bem a condição de existência. Por exemplo, logaritmo, a gente sabe, né, a base, o logaritmo é escrito como log de A na base B, beleza. Mas tem uma condição de existência que diz que tanto A quanto B precisam pertencer aos reais positivos diferente de zero e o B tem que ser diferente de 1, tá? Então, por conta dessa condição de existência, é que nos exercícios acaba aparecendo essa assíntota, tá? Então dá uma atenção especial porque teve um de exponencial que você só conseguia determinar a expressão da função exponencial pela posição da assíntota. Então, por exemplo, aqui seria uma assíntota x igual a 2, tá? Então, é bem importante você se atentar a isso. A parte de equações logarítmicas tem caído cada vez menos. E na equação logarítmica, então parece que, a FUVEST aposentou praticamente esse assunto aqui, certo? E aí também temos um assunto que está muito presente na FUVEST, que é a função modular. Função modular, tá? Então esse assunto aqui é bem importante, então quando você trabalha com a ideia de módulo, né, sempre um valor positivo, então bem importante. Isso daqui, inclusive eu estava fazendo ontem uma aula lá para o mapa da FUVEST de resolução de segunda fase matemática, e caiu um exercício de função modular. Então é bem interessante. Certo, e daí quando a gente parte dessas funções mais básicas, nós começamos a chegar na parte trigonométrica. Então nós vamos trabalhar a função seno, então você trabalha as definições de seno, vamos trabalhar com a função
cosseno e com base na função tangente também. E aí eu quero fazer uma observação aqui que é bem importante. Função seno e cosseno são as funções que você deve dominar mesmo gráficos. E aqui você precisa de fato entender como que acontece, tá? Toda a construção dele. Então, função seno e função cosseno, a gente sabe aquele formato mais básico, né? Então, por exemplo, aqui, ó. A função, a função seno, por exemplo. Ó. Função seno. Ela acaba sendo o quê? O comportamento do quê? De uma onda, né? Uma senoide, certo? Só que esse formato aqui, talvez você, se você dominar só isso, você está preparado mais ou menos para uma primeira fase. Para uma segunda fase, você tem que entender o quê? O que acontece, qual parâmetro que eu faço para deslocar o gráfico para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para deixar o gráfico mais assim apertado, com uma amplitude maior, certo? Então, isso daqui você precisa dominar essas variações para a função seno e cosseno. Função tangente, ó, função tangente, sinceramente, é mais a nível de, cara, você reconhecer uma função tangente, porque ela não cai de fato de maneira aprofundada. Então, assim, uma mudança na função tangente, isso aqui a Fulvestre não cobra, já cobrou, mas ela não cobra mais esse nível de detalhamento. Então, a função tangente, sinceramente, é mais a nível conhecimento básico, tá? Então, por exemplo, aqui a função seno, você estuda um modelo mais básico, que é do tipo f de x igual a seno de x ou cosseno de x, serve para as duas, tá? E aí depois, quando você estuda nessas aulas, você vê o quê? Alguns parâmetros, então a f de x se torna um valor a mais b multiplicando o seno do quê? De c vezes x mais d. Então, quando você chegar nesse assunto aqui, guarda muito, tá? O que que o A faz, como que o A desloca para cima, para baixo, como que o C interfere no período, como que o D desloca para a esquerda, para a direita, o gráfico. Então, tudo isso aqui vai ser muito, muito importante, como que o B muda a amplitude. Todos esses parâmetros aqui vão ser bem fundamentais, tá? Então, quando chegar nessa parte aqui, guarda isso, principalmente segunda fase, tá? E entender os conceitos de período da função, amplitude da função. Isso aqui é bem importante. Função tangente é mais a nível de visão geral da função. Se você já bateu o olho numa função tangente, você já pegou o aspecto mais geral, fica mais naquilo, tá? E aí também temos algumas outras funções complementares, né? Então nós temos secante, cossecante e cotangente. Isso aqui é bem simples, né? Secante inverso é o inverso do cosseno, cossecante inverso do seno, cotangente inverso da tangente. Isso aqui também, a prova não tem cobrado muito. Em trigonometria ela fica muito mais em função seno e em função cosseno. E agora um ponto importante demais é o teorema fundamental da trigonometria. Isso daqui você tem que dominar demais, porque vai te ajudar tanto nessa parte quanto em geometria plana também. Que é aquela parte que diz que o seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Então, esse teorema fundamental é bem, bem importante. Tá? Beleza. E aí também temos outros assuntos mais específicos. Temos soma de arco, subtração de arco, tudo bem? Só que daí são assuntos mais nichados aqui dentro, tá? Aqui vamos passar um panorama mais geral para não ficar também tão longo isso daqui, certo? Então, um panorama bem importante. Vai, eu vou colocar aqui, só para ficar completinho. Então, soma de arcos. Isso aqui também é muito importante, você tem que dominar, tá? Não é que isso aqui, o que que é soma de arcos? Isso aqui é a parte da matemática, por exemplo. Como que você sabe o valor do seno de 75 graus? Ah, o seno de 75 é o seno de 45 mais 30 graus. Isso é igual ao quê? É o seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Essa parte aqui não é que a FUVEST vai perguntar. Ela já perguntou, tipo, na FUVEST 2004, 2005, ela perguntava isso. Agora não vai perguntar mais, calcule o seno de 75. Não, o que ela vai pedir é o seguinte: em um exercício, para você determinar
para você saber um determinado seno, você vai ter que usar esse conceito, tá? Então aqui tá a parte que eu falei para você que você não pode só focar. O edital falou que vai cair esse assunto e estudar apenas aquilo. Por quê? Existem outras ferramentas que são necessárias para que você consiga entender exatamente aquele assunto que de fato cai na prova, tá? Então, em funções dominantes aqui, você está muito, muito bem servido. Geralmente essa parte também fica binômio de Newton, binômio de Newton. Aqui também fica triângulo de Pascal. Ó, essa parte aqui, sinceramente, triângulo de Pascal. Binômio de Newton e triângulo de Pascal parece que, meu, não existe mais esse assunto na matemática para a FUVEST. Tipo assim, meu, binômio de Newton você até usa um pouquinho uma ideia, mas assim, não precisa focar muito. Você estuda esses assuntos aqui que eu tô marcando em X, se sobrar tempo. Mano, eu estudei tudo de matemática, tô dominando tudo, quero ir um pouquinho além. Aí estuda isso. Mas tô com o tempo mais apertado. Esses assuntos aqui. E aí vamos para a geometria. Geometria aqui vamos falar de geometria plana, espacial e analítica, tá? Geometria, então, você começa a geometria plana, a definição de o que é ponto, o que é uma reta, o que é um vértice, certo? E aí, o primeiro assunto, né, de fato relevante aqui e que você deve dominar é eixo de retas paralelas. Cara, eu não sei quantos exercícios você resolve com isso. O que é isso? Isso é a parte da geometria que você vai usar, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho duas setas paralelas, tá? Imagina que essas duas setas paralelas são cortadas por uma transversal aqui, ó, que eu tô fazendo o T. Beleza. Aí você tem os ângulos, os colaterais, né? Os alternos, internos. Essa colocação dos ângulos aqui, saber que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, que esse outro ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui. Essa disposição aqui vai te ajudar tanto, mesmo nos exercícios mais complexos de geometria. Então, é isso que vai te ajudar em semelhança de triângulos. Então, feixe de retas paralelas, faça muito exercício, que isso vai te economizar muito tempo. O que tem de exercício da FUVEST que parece muito complexo, você mata tranquilamente resolvendo com isso aqui. Aí também temos assuntos de semelhança de triângulos, tá? Semelhança de triângulos fundamental. Não tem uma prova da FUVEST sem semelhança de triângulos, tá? Aí temos pontos notáveis do triângulo, tá? Então, quando você vai estudar o baricentro, o incentro, o circuncentro, todos esses pontos aqui, tá? O baricentro acaba sendo muitas vezes o que mais cai, tá? Mas pontos notáveis é bem, bem interessante. Tem algumas propriedades específicas que você deve dominar também. Pontos notáveis do triângulo. Quadriláteros. Quadriláteros não tem nem o que falar, tá? Então, por exemplo, o que são os quadriláteros? É quando você estuda o quê? É quando você estuda o retângulo, o quadrado, o paralelogramo. Teve até uma questão da FUVEST bem tranquilinha que ele falou assim: eu tinha um retângulo, né, que eu acabei de desenhar, e aí esse retângulo é como se você deixasse ele meio deitadinho, em itálico. E aí você formou um paralelogramo, né? E aí ele perguntava assim, qual que deve ser essa medida do ângulo para que a área do retângulo seja o dobro da área aqui, né? Se eu formei um novo paralelogramo, tá? Com novas medidas de lado e base e tudo mais. Então aqui é bem, bem interessante mesmo. Então, quadriláteros, quadrado, retângulo, losango também, que é o nosso formato da bandeira do Brasil, né? Beleza? Então, é bem importante que você domine esses quadriláteros. E aí, depois que você estudou triângulos, 3 lados, quadriláteros, 4 lados, você vai para figuras com mais lados, que são os polígonos. Então, você vê figuras com 5 lados, pentágono, com 6 lados, hexágono, com 8 lados, octógono, sético, heptágono, certo? E os polígonos que mais aparecem assim polígonos com 5 lados, os pentágonos com 6 lados, que são os hexágonos, tá? Hexágono cai muito na FUVEST em geometria porque um hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Então dá para você contextualizar demais, certo?
Dominando isso de geometria plana, você tá muito bem, tá? Existem alguns assuntos também mais complicados dentro de geometria. Então, inscrição e circunscrição. O que que é isso daqui? Inscrição e circunscrição, por exemplo, aqui, ó, é quando você pega, por exemplo, pega um triângulo e eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um círculo dentro dele, tá? Isso aqui você pode fazer com triângulo, ou você também pode pegar um polígono, tá? Certo? Esse assunto aqui de inscrição e circunscrição, você vê um pouquinho em pontos notáveis, porque alguns pontos notáveis são centros desse círculo aqui. Porém, esse assunto em si vai ser o assunto que você vai provavelmente gastar muita energia para aprender, porque tem como ficar bem complexo. E sinceramente não vai usar muito na prova. Mesmo. Segunda fase faz anos, e é que eu sempre. Ainda assim, eu sempre estou pegando provas da segunda fase para analisar, para fazer resolução. E eu não tenho visto cair. Então, assim, em primeira fase, então, sumiu esse assunto, sumiu. Então vai ser um assunto que provavelmente, se você se dedicar, você vai gastar muita energia e vai ter pouco resultado, porque ele não tem muito, caído muito na prova. Então, deixar aqui o negativo é do tipo, ó, estudei tudo de geometria, então dá uma aprofundada, tá? Aqui em pontos notáveis, se você estudar da maneira correta, você já vai ver alguns pontos bem importantes em relação a isso. Então, aqui em pontos notáveis, você já vai ter uma boa visão disso, o que você precisa saber. A geometria. E vamos para a geometria espacial. Geometria espacial para a FUVEST, meu, sem exagero nenhum, se você está dominando geometria plana na FUVEST, para a FUVEST, se você dominar bem geometria plana, eu acredito de verdade que geometria espacial você vem em 3 dias, 2 dias. Geometria espacial na FUVEST é a geometria mãe, bem mãezona, porque, meu, é bem tranquilo mesmo. Geometria espacial na FUVEST cai em basicamente o quê? Volume. Cai em volume do quê? De prismas, de cilindros, de pirâmides. E vamos colocar esfera, mas o volume de esfera quase nem cai também, mas é bem fácil calcular. Então, se você entender o que é prisma, saber calcular volume, cilindro, pirâmide e esfera, meu, você tá dominando isso daqui. E pirâmide, dá pra ficar bem complicado, tem o conceito lá de apótema. Porém, a FUVEST, ela tem cobrado até pirâmides mais simples. Então, ele fala assim, a base da pirâmide é um triângulo equilátero. Então, você já sabe que todos os ângulos medem 60, os ângulos da base, todos os lados são iguais. Então, geometria plana, espacial na FUVEST, mesmo que eu tava me preparando, pensei, nossa, meu, se a geometria plana dá um trabalho, imagina a espacial. É nada, é mais tranquila, de verdade. Geometria espacial você mata em 3 dias. Bem estudado, em uns 3 dias, aí você consegue dominar tudo. Para a FUVEST. E aí, geometria analítica. O que é geometria analítica? Geometria analítica é quando você resolve exercícios de questões de álgebra com geometria. E o que você deve dominar em geometria analítica? Equação de reta. Tipo, é obrigatório chegar na FUVEST entendendo bem. Equação de reta, certo? Então, exemplo aqui, tem aquela fórmula, né? Ioiô-Mishōshō, muito conhecida, né? Determinar a equação de uma reta, sabendo 2 pontos, tá? E o coeficiente angular, que é importante demais, a equação da reta. Posições relativas de retas, tá? Isso daqui é bem importante porque você pode pesquisar depois, FUVEST 2019, segunda fase. Questão 2 ou 3. O que a prova cobrou foi o seguinte, ó, ela te dava um gráfico, lá um plano cartesiano, tá? E eu tinha uma função do primeiro grau, beleza. E aí ele te dava 2 pontos dessa função, e aí você, com esses 2 pontos determina uma reta. Então, com 2 pontos, você consegue determinar a equação dessa reta. Beleza. E aí você conseguia determinar a equação dessa reta. O que ele pedia? Ele falava o seguinte, ó. Beleza. Agora imagina que você tem o quê? Imagina que você tem. Como é que tá aqui? Aí.
Imagine que você tem uma reta que é perpendicular a essa reta. Ah, beleza, e ele pedia para você determinar a equação dessa reta perpendicular. E aí, por que que é importante você dominar posições relativas? Porque aí você aprende que se eu tenho duas retas perpendiculares, vamos supor que o coeficiente angular dela, o coeficiente que indica a inclinação dela, é 2. Quanto que é o coeficiente angular dessa reta? Vamos chamar de m, vai ser menos meio. É o inverso com o sinal trocado. Então, você não consegue naquele exercício, mas você não conseguia determinar isso pelo gráfico diretamente, só pelo conhecimento de posições relativas. Saber então que duas setas perpendiculares têm o coeficiente de uma igual ao coeficiente do outro oposto com o sinal trocado, né? Oposto, né? Com o sinal trocado. Certo. Então, posições relativas, quando que duas setas são paralelas, tá? Então, isso aqui é bem, bem importante. E aí, dentro disso ainda, de geometria analítica, o mais importante é circunferência. Circunferência, vou até destacar aqui, eu vou fazer de outra cor. Circunferência cai demais, demais. E o que você estuda em circunferência? Você vai estudar a equação geral, a equação reduzida de uma circunferência, ou seja, tem uma circunferência aqui, ó, por exemplo, e aí você vai aprender lá uma equação que ela te ensina o quê? Vamos supor que essa circunferência aqui, ela está no plano cartesiano. Ah, beleza. Então você concorda que o centro dela, tá aqui mais ou menos, né? Visualmente tá aqui. Você concorda que o centro dela tem uma coordenada x e o y, perdão, e também tem uma coordenada y? Ah, beleza. Então vamos chamar isso de x centro, que é o centro da parábola, e isso aqui de y centro. Em geometria analítica, a gente aprende a determinar exatamente as posições aqui. Circunferência dentro de geometria analítica é com certeza o assunto que mais cai. Exemplo, se falasse assim, ó, você só pode estudar um tema de geometria analítica. Eu ia com certeza estudar circunferência, que é o assunto que mais cai, tá? Existem alguns outros assuntos ali, dentro da geometria, que eu chamo do quê? Que é a parte de distância de ponta a uma reta. Isso daqui, sinceramente, distância de ponto a reta, de ponto a reta. Sinceramente, isso daqui tá quase esquecido pela FUVEST. Não tem sido cobrado, tá? E eu não coloco distância entre pontos, porque distância entre pontos é basicamente Pitágoras, que você já sabe, lá da matemática básica também, certo? Aí também tem um assunto que, nossa, eu sempre achei bem, bem chatinho assim de guardar as fórmulas, que é o assunto das cônicas, que você estuda lá. Cônicas você estuda aqui na geometria analítica. E o que são cônicas? Ah, as cônicas são elipse, hipérbole, todas essas equações. Então, o estudo das hipérboles, das elipses, você faz aqui dentro de cônicas, tá? E cônicas também é um assunto que, olha, isso aqui basicamente a FUVEST não cobra mais. Não cobra mais. Olha que eu tenho feito muita, muita, muita. Durante o tempo da minha preparação, eu fiz muita, muita prova da FUVEST. E hoje também ainda continuo analisando prova, fazendo muita prova, né, para fazer aula de resolução lá para o mapa. E eu não encontro questão. Ó, se você jogar uma FUVEST no 92, uma FUVEST 91, você vai achar questão disso. Mas é um modelo completamente diferente, né? Então, cônicas também é hipérbole, elipse. Esse assunto aqui é o que acontece. Você só estuda e terminou tudo de geometria analítica, de geometria plana, de geometria espacial. Ah, o cronograma tá me apertado. Mano, não estuda isso. Se você chegar na prova sabendo isso ou não sabendo, possivelmente não vai ter diferença nenhuma, porque a FUVEST não cobra isso daqui. Certo? E vamos por último, mas não menos importante, aquilo que eu chamei, né, de geometria, perdão, de matemática geral, né? Eu só vou diminuir aqui um pouco para não ficar tão apertado. Então, deixa eu diminuir aqui. Ah, legal. Matemática geral é o quê? Todos os assuntos que eu não coloquei ainda aqui. Então, por exemplo, ó, você aqui tem um assunto de juros, tá? Juros simples, juros compostos. Isso aqui é muito, muito, muito frequente na prova. Por quê? A FUVEST está no modelo também um pouco mais semelhante ao Enem. Então, juros é um tema que dá para você contextualizar muito. Ou seja, numa loja, se tiver um pagamento à vista,
você consegue 20% em cada parcela e tudo mais, ou então em um banco que funciona a juros compostos e tudo mais. Então, os juros dá uma atenção especial nisso daqui. Outro assunto também, problemas, situações problema, né? Problemas do primeiro e segundo grau. Isso daqui cara, não tem mais exercício da FUVEST sem, perdão, prova da FUVEST sem isso daqui, ó. Então é muito comum eu falar o seguinte, ó, na divisão de uma herança entre 5 filhos, cada filho receberia 15 mil reais. Como 2 filhos desistiram, cada um passou a ter 3 mil reais a mais de herança. Quanto que é o valor da herança total? Então, as situações assim são bem comuns. Outro exemplo, João tem uma quantia X de dinheiro. Na loja A, ele gasta 1/3. Depois, com o que sobrou, ele vai para a loja B e gasta mais 1/5. Depois, com o que sobrou, ele gasta mais 1/9. No final, ele tem 20 reais, quanto que ele tinha inicialmente. Estou ajustando o valor de cabeça, né? Então, situações, problemas assim são fundamentais porque a FUVEST está nessa pegada mais contextualizada. Então, domina isso, por favor, que vai ser muito bom para você. Tem alguns assuntos aqui polêmicos, que é o assunto de matrizes e determinantes, tá? Pelo que eu me lembro aqui, a última FUVEST que eu me lembro que cobrou matrizes foi a FUVEST 2019, segunda fase. Ela cobrou matrizes na segunda fase. E matriz determinante, né? Tem uma conversa de será que talvez vai ser tirado da FUVEST, porque alguns editais já não consta mais matrizes determinantes. Então, não sabe exatamente. Mas também é um assunto que, meu, pode te ajudar, na parte de sistemas de equação, que é um assunto importante, tá? Sistemas de equação não é um assunto importante em si, mas ele serve como uma ferramenta. Então, exemplo assim, você tem 3 incógnitas, 3x mais y mais z igual a 10. Aí você tem uma outra equação com x, y e z. Se você não tem essa ideia de sistema de equação, não tem como você resolver isso, né? Não consegue resolver uma equação com 3 incógnitas. Se você tem 3 incógnitas, você precisa do quê? De 3 equações. 5 incógnitas, você vai precisar de 5 equações. Então, matriz determinantes se relaciona bastante com sistemas de equação, né? Determinante. Mas matrizes e determinantes de fato não têm sido muito cobrado, então vale a pena estudar, mas não tanto assim, tá? Sistemas de equação é mais uma ferramenta e é bem facinho de estudar, então vale muito, muito a pena, tá? Agora, esse assunto aqui, ó, estuda. Mas você vai estudar com carinho. PA e PG. PA e PG chega até a ser engraçado porque nesses últimos dias eu vim gravando bastante resolução de prova e às vezes parecia que eu tava repetindo matemática. Porque de verdade, era nessa prova. Ah, tem esse exercício de PG que eu vou fazer a resolução. Nessa, tem um exercício de PA que eu vou fazer a resolução também. Nesse, tem um exercício que pega PA e PG na mesma questão. Falei, caraca, às vezes parece que estou repetindo a aula. E não, por quê? É assunto que a FUVEST cobra demais PA e PG. Então, PA é uma soma aritmética, quando você vai somando um valor constante. PG, quando você vai multiplicando sempre por um mesmo valor. Então, determinar saber a fórmula da soma de termos de uma PA, soma de termos de uma PG. Toda essa construção aqui é fundamental. A PA e PG vale muito, muito a pena você se atentar bastante mesmo nisso, certo? Deixa eu. Aqui tá minha câmera e tela. Beleza. E aí tem um assunto que nós vamos até fazer uma homenagem a ele, né? Que é o assunto de números complexos. Números complexos é com certeza um assunto que morreu pra FUVEST. Vou botar até um repizinho aqui, ó. Rest in peace. Porque não cobra mais. Números complexos, eu me lembro que eu tava preparando, falei, caraca. Era um assunto complexo, mas eu achava da hora. Era da hora até. Mas não cai mais na FUVEST, nem consta mais no edital. E mesmo quando constava, ele tinha sido abandonado já, números complexos, tá? Então, assim, não vale a pena, não tem mais nada para estudar. Já tô gabaritando tudo matemática na FUVEST. Então, você pega um domingo à tarde e estuda números complexos. O que eu acho difícil que alguém vai querer fazer. Mas, assim, não vai servir para nada, basicamente, que
Em último caso, não tem mais o que estudar. Aí você estuda números complexos. Tem esses assuntos aqui, naquilo que eu chamo de matemática geral, são os assuntos principais. Obviamente, se você pegar, mas tem esse tópico aqui, sim, existem os tópicos dentro de cada um dos assuntos, né? Os assuntos dentro dos assuntos mais gerais. Só que, obviamente, se eu for fazer assim, esse vídeo vai ficar umas 3 horas. Mas agora aqui você já tem um panorama geral muito bom de verdade a respeito de como que são os assuntos que caem na prova da FUVEST. Então, se esse vídeo te ajudou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar também. E lembrando que as vagas para o mapa da FUVEST estão abertas. O link está aqui de baixo, né, onde você tem todo o material necessário para a aprovação da FUVEST, aulas específicas totalmente para a FUVEST, aula ao vivo, mentoria completa diretamente comigo. Então, se quiser participar e garantir sua aprovação, o link está aqui na descrição do vídeo. Te vejo no nosso próximo vídeo do canal.